Boa noite, boa noite. Acho que o Julian já está entrando. Olá, Tudo bem, tudo Cláudia? bom? Tudo Tudo bem. certo, tudo bem. Que bom que deu certo. Pois é. Entramos pontualmente. Sempre um desafio. E, além disso, com esse sistema de nos vermos ao mesmo tempo que entra todo mundo, é um esquema diferente. Mas legal. Muito bom, ótimo. Você sabe que a gente vai enrolar uns 2 minutos só para dar tempo de chegar o pessoal antes de eu te apresentar, né? Mas a gente... Nossa, é muito legal você estar aqui, Julian, porque eu já estava com essa ideia de chamar você para falar sobre romance há um tempo. E coincidiu agora de você estar lançando, né, o livro, então, nossa, foi super legal, né? Perfeito. Adorei também. Até pelo histórico de discussões que já travamos. Aí é uma delícia conversar assim. Pois é. Bom, a gente está aqui, né, Julia, é um canal meio de resistência literária no meio da pandemia, né, as letradas e confinadas, que em breve esperamos que sejam letradas e vacinadas. É isso que eu me perguntava. Como é que vocês se transformariam para perfis aí depois do confinamento? Pode ser que sejam letradas e vacinadas. A Lívia gostaria que fosse letradas e desconfinadas, porque para a gente já... Mas, enfim, mas a gente está aqui, temos feito assim, quinzenalmente, nos últimos meses, né, desde o ano passado, essas conversas com pessoas que estão estudando, né, a literatura e que podem compartilhar conosco as suas expertises, né. Julian, só uma coisa que eu vou te falar, se qualquer coisa, se você achar que a ligação não está muito boa, se está caindo um pouco a ligação. Alô? Deu uma caída aqui, né, gente? Vamos ver. Acho que o Julian vai ter que pedir para entrar de novo. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Quem puder falar, dá um oi. Já caiu, né? Mas vocês estão me ouvindo? O Julian caiu, mas a minha, Olivia, a minha imagem está ok? Acho que se você puder passar, Lívia, falar para ele tirar do Wi-Fi e colocar direto no, no 4G, talvez funcione melhor. Bom, já está entrando bastante gente, agora quando o Julian entrar de novo, que ele caiu, a gente já começa a nossa conversa. Ele não está achando como voltar, vocês podem explicar para ele, Olivia ou Thalita? Você pode explicar para o Julian como entra, que ele não está conseguindo entrar. Será que eu tenho... ele agora está tentando. Pronto, agora acho que vai dar. Pronto. Acho que agora vai. De volta, de Agora volta. vai. Eu estava ouvindo Então, você, mas não conseguia. então, às vezes você, se tá, o seu Wi-Fi não está muito bom, você pode colocar no 4G, que às vezes é melhor Foi até. o que eu fiz, porque Tá, estava tá falhando. bom. Bom, se cair de novo, a gente faz isso, você entra de novo. Tá bom.
tranquilo. Tá. Bom, gente, então eu estou aqui hoje muito contente, as letradas estão muito contentes de receber o Julian Fuchs, né? Obrigada, Julian, pela presença. Eu vou fazer uma pequena introdução do Julian, muita gente o conhece, mas para quem não o conhece, vale essa introdução, e vou emendar essa apresentação do Julian numa pergunta já, né? Bom, o Julian Fuchs é escritor, crítico literário, romancista, autor de Procura do Romance, Histórias de Literatura e Cegueira, autor de Ocupação, este lançado agora em 2019, e de A Resistência, um livro de 2015, obra contemplada com os mais importantes prêmios literários brasileiros, como Jabuti, Oceanos, José Saramago. Seus romances estão traduzidos para mais de 10 línguas e estão publicados em diversos países. E hoje o Julian está aqui para conversar sobre o seu livro mais recente, um livro teórico, resultado da sua tese de doutorado na USP, chamado Romance, História de uma Ideia. Portanto, hoje nas letradas nosso assunto será o romance, ou melhor, a ideia do romance e os muitos romancistas que ajudaram a tornar esse gênero fundamental. O Julian foi meu colega na USP, foi orientando do meu orientador também, na época, o Fábio de Souza Andrade, mas marcou o meu percurso acadêmico quando criou um grupo de estudos chamado O Romance e Suas Crises, do qual também participou a letrada Lívia Boeloni. Foi um grupo que deixou saudades pelas pessoas que congregou, pelas leituras teóricas e romanescas que fizemos, mas sobretudo pelas discussões que tínhamos. E é lembrando desse grupo que eu faço aqui a primeira pergunta para o Julian. O romance e a ideia de crise parecem estar associados sempre. Por que isso, Julian? Bom, vamos lá. Agora, a gente só poderia ter começado por aí, com a menção do grupo Romance e Suas Crises, que foi, de fato, para mim, um marco fortíssimo, as discussões que a gente foi travando entre todos nós, e onde eu conheci você, a Lívia, a Thalita também. Então, só podia... O livro inclui um agradecimento a vocês, porque foi fundamental mesmo o processo de discussão que a gente ia travando ali, um lugar em que eu ia, confesso, testando certas ideias, né? Hipóteses que eu ia aventando ao longo das leituras e jogava ali para ver como funcionava, e de fato aquilo acompanhou toda a escrita do romance História de uma Ideia, que na época era a tese, né? História abstrata do romance. Mas, bom, a questão do romance, suas crises e esse plural que surge ali, que se tornou fundamental, porque a princípio no mestrado eu estudei a crise do romance, né? A questão da crise do romance, da impossibilidade de narrar e da sempre iminente morte do romance. Esse foi o assunto que eu estudava no mestrado, só que não me dei por satisfeito ali, né? Tinha muito mais a explorar. E eu me dava conta de uma certa pluralidade das crises, né? Não da crise do romance, mas das crises. Percebendo que ela era múltipla, ela tinha múltiplas características a princípio, de cara a gente já pode dizer isso, ela é crise do romance, mas é também parte da crise da arte, ela é crise da representação, é crise do sentido, é crise do sujeito, todas essas crises se conjugam no momento, digamos, da crise do romance, mas a descoberta, a suspeita, no momento que a gente criou o grupo, com o Renato Prelorenzo e tal, com quem eu discutia a criação do grupo em si, e depois quando a gente discutia entre todos nós, né? A suspeita era de que essa crise também fosse expansiva em sentido temporal, né? Que ela não fosse só múltipla nas suas características e na sua qualidade, mas que ela se expandisse no tempo, né? E que muitos outros tempos do romance fossem tempos de crise. Então a gente foi recuando, você deve se lembrar no processo, né? A gente começou lendo os textos mais canônicos sobre crise do romance, que são todos do século XX, mas a gente foi recuando no tempo e percebendo como a crise era pervasiva, né? Como ela estava em todo canto, como o romance nasce em crise, como é possível identificar elementos de crise
naquilo que a gente considera o apogeu do romance, né? Quando a gente foi ler os livros do século XIX, Balzac, Stendhal, salvo engano, a gente leu essas coisas, acho que sim, no mínimo trecho sobre, etc. Uhum. Tudo isso foi muito marcante para mim, pela percepção justamente de como romance e crise não são dissociáveis, né? Eles são parte da mesma coisa constantemente. O romance está em diálogo e em confronto com a sua própria crise, tenta superar, talvez nunca chegue, supera uma crise para afundar em outra, e isso foi, para mim, muito revelador da matéria que a gente tinha em mãos, né? Pois é, você sabe que agora, lendo o seu livro, que por sinal é uma delícia, porque dá para perceber que é um livro escrito por um romancista, né, alguém que domina bem o verbo, então é muito agradável de ler, mas tem ideias muito legais que eu acho que a gente podia compartilhar aqui com o pessoal, que o romance ele tem essa característica de, ao mesmo tempo que uma parte dos romances dão continuidade a algo que veio antes, né, a uma história da épica, por exemplo, né, aos romances antigos, que têm características aventurescas e sentimentais e tudo isso, ele também ele se forma pelas rupturas, né? Então, como é isso, né? Você até fala dos termos em que, em várias línguas, a palavra romance pode denotar, né, essa continuidade ou essa novidade. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente dessa característica do romance. Tá. Bom, uma primeira hipótese que o livro traz, que a tese traz, é a ideia de que o traço, o caráter definitivo do romance seria o paradoxo, né? Não porque esse seja um traço definitivo, mas justamente pela impossibilidade de estipular traços definitivos. A marca maior do romance é a ausência de marcas, a regra do romance é a ausência de regras, o que é imutável no romance é a sua mutabilidade. Então, essa característica de paradoxo que perpassa tudo em romance. E que constrói, na prática, não formas rígidas, fixas, constantes, estáveis, e sim zonas de tensão, lugares onde o romance está em disputa consigo mesmo, autor contra autor, tradição contra tradição, tendência contra tendência, né? Então, a gente vê esses lugares, esses momentos ou situações em que o romance está em confronto consigo mesmo. Uma delas que eu situei ali é essa da relação entre continuidade e ruptura, né? Se o romance é um gênero que busca completamente a sua ruptura, comprometido com a inovação constante, com o renovar-se, como tantas outras formas de arte moderna, ou se ele é um gênero que prima pela permanência, pela repetição, pela adoção constante de certos padrões, de aspectos que se convertem até em fórmulas, né? O que é interessante aí nessa matéria que a gente tem em mãos, que é isso que você destaca, é que existe uma cisão já no nome, né? Romance ou novel, que é como, digamos, a forma se insurge, essa de que a gente fala mais, né? Novel tem o sentido de novidade, novela em espanhol também, novidade, né? O novo, a notícia, e romance, ou que seria para a gente romance, ou romanzo, ou roman em francês, ou romanzo em italiano. Esse nome que existe em outras línguas é um nome que acentua o caráter de história contada na língua compreensível, né? Em língua românica. História contada não em latim, mas em língua românica. Então, seria, num dos nomes, o compromisso com a novidade e com a ruptura, e no outro nome, o compromisso com o hábito de contar histórias, de trocar histórias, remetendo aí à antiguidade dessa função vital, né? Então, já no nome, a gente tem essa cisão, essa divergência, algumas culturas aderindo a uma ideia, outras aderindo a outra,
E, ao mesmo tempo, a gente vai ver essa disputa atravessando os séculos, as décadas e chegando até hoje com muita vivacidade, né? O que é preciso fazer em romance, qual o imperativo do romance hoje, o que se exige de um romance que se queira crítico, artístico, se ele pode contar histórias como se contavam no passado, se ele pode remeter a outro século, buscar a vitalidade do romance do século XIX, como alguns autores sérios propõem, ou então se ele tem que se renovar, buscar romper consigo mesmo, buscar uma certa instabilidade que o mantenha vivo artisticamente. Então, existe essa disputa que atravessa os tempos e que é das coisas mais interessantes na história do romance. E, no entanto, né, assim, tem esse paradoxo, né, mas em algum momento nasceu o romance. E essa também é um grande X, né, porque o Lukács, por exemplo, fala do Rabelais e do Cervantes, muitos autores colocam o Cervantes, como o Dom Quixote, como o primeiro romance moderno, e, no entanto, às vezes nós temos também outros autores que vão focar no romance do século XVIII inglês, onde se desenvolve algumas características que vão ser marcantes dali para frente. Então, quem que é o pai do romance? Quando que nasce o romance? Assim, como você responderia isso? Eu prefiro não aderir plenamente a nenhuma dessas versões, né? Eu acho interessante pensar o que faz haver tantas versões, qual a diferença de olhar que convoca essas diferentes versões. De fato, acho que o mais convencional, como você mesma comenta, é destacar o Cervantes, o Dom Quixote, como o grande livro, o livro que funda o gênero. Mas, ao mesmo tempo, tem um problema histórico, se a gente olhar para a trajetória do romance, que é que pouca coisa daquela época, né? Cervantes escrevendo o primeiro volume em 1604, pouca coisa daquela época e de tempos posteriores a gente associa ao romance, né? A gente tende a pensar como fora, como algo mais ligado ao romanesco, às histórias de cavalaria, as novelas de cavalaria, das quais o Cervantes era muito tributário, né? Justamente aquilo que ele estava ironizando na obra dele. Mas então tem um problema histórico de dizer, nasceu ali, mas depois disso a gente tem quase um século em que pouco se define o romance, pouco cresce, pouco chega a conquistar território, né? Então surge a outra ideia, que bem delineou ali o Ian Watt, sobre a ascensão do romance, a ascensão do romance no século XVIII, na Inglaterra, é um momento em que se começa a discutir. Então o romance surge não numa obra específica, mas como questão, como debate e como elemento de influência, né? Como troca de informação. De repente se começa a debater a questão da forma literária. Ainda não há um nome estabelecido, né? Tem essa divergência de nome. Ainda podem chamar de story ou biography, e aí, num dado momento, vai se consolidando a ideia de novel. Só que também, o mais interessante é que essa também não é plenamente satisfatória, né? O Auerbach vai fazer uma leitura de toda a narrativa ocidental, né? Perpassando milênios, e vai julgar que ali ainda não tinha romance, porque os romances não tinham essa ossatura própria do romance moderno, algumas das características, o olhar mais marcado por uma historicidade que atravessa a existência do indivíduo, né? Então, o indivíduo é um pouco... Ele é frisado, ele é parte integrante daquela obra do século XVIII, mas ele ainda não está em confronto tão franco, imediato e transformador com o seu ambiente, com o seu tempo. Então, o Auerbach vai colocar no século XIX, na França, o surgimento do romance moderno. O que eu tenho o sentimento de novo, pensando como zona de tensão, essa questão do nascimento do romance e da morte do romance, dependendo do que a gente concebe como nascimento do romance, a gente vai pensar diferentemente quando o romance vai morrer, o que é que morre quando morre o romance, né? Então, cada romance, em alguma medida, surge, nasce e reivindica para si uma origem, uma tradição, se alinha a certas obras, a certos autores, a certas referências,
abraça certas referências e assume ali aquela origem e aquela linha, né? Aquela linhagem. E, ao mesmo tempo, o romance, ao morrer, justamente levaria consigo essa linhagem que foi adotada no romance criado ali naquele momento. Ou seja, em cada romance, o romance como gênero nasce e morre. Essa era um pouco a sensação que eu tinha, né? Reivindica uma origem, propõe um fim e, na prática, o movimento só se perpetua. Sim, sim. É interessante, né? Porque a gente tem, então, esse romance que tem vários nascimentos de romance, né? E, no entanto, no século XIX já se identifica uma mudança, uma crise, alguma coisa que difere um pouco do que vinha acontecendo até então, mas existe essa questão que você coloca muito bem, que é a questão da ligação do romance com a preocupação do romance com o real, com a realidade, de um lado. E isso você também discute quando você fala do Daniel Defoe, né, a questão do romance e da verdade, que também é uma outra questão interessante que se desdobra, né? Então, eu queria que você falasse um pouco da ligação do romance com o real, né? Isso está no Auerbach também, né? Que pensa essa questão também em vários ensaios, mas e também do romance com a verdade, com a veracidade. Sim, são essas questões centrais da história e difíceis de responder, justamente porque passam por complexidades imensas, né? Mas, de fato, o que o romance se propõe a ser de partida, alcançando isso ou não, é a forma que mais chegasse perto de expressar a realidade, de representar a vida como ela é, né? Isso é o que propõe os romancistas num primeiro momento, adotando talvez mais a versão do Ian Watts do nascimento do romance no século XVIII na Inglaterra, né? Então, ali havia uma discussão, toda a discussão em torno do romance era a discussão do estabelecimento de uma relação com a realidade e de uma discussão da verdade, né? Então, de fato, era necessário encontrar a verdade. Ali no nascimento do romance, na origem do romance, tem a dupla relação entre verdade e virtude, as duas coisas existindo com igual interesse, ou oscilando entre um autor e outro, e na prática uma ferindo a outra, né? Então, muito comprometido com a verdade, mas ao mesmo tempo tendo que pregar a virtude, mostrando personagens virtuosos e assim se afastando da verdade. E aí se tornando insuficiente como leitura da realidade. Essa é um pouco a questão. A realidade, o realismo é sempre, ou quase sempre, uma ambição do romance, né? Em qualquer tempo, a boa parte importante, parte central da produção de romances está comprometida com essa leitura do real. Só que essa leitura do real, essa representação do real, ela é constantemente insatisfatória. Então, desde o princípio, deixa eu só ajeitar as coisas aqui, desde o princípio, acaba por se pregar uma outra busca de realidade, uma outra tentativa, ou muitas outras tentativas de aproximação à realidade, que alteram completamente a forma dessa busca da verdade, né? Que propõe outra verdade. Significaria, basicamente, o que a gente tem na origem que se replica outras vezes. O Fielding vendo a criação do romance por Defoe e por Richardson e propondo que aquilo não era suficiente, que aquilo, pelo contrário, você, ao tentar se assemelhar completamente à realidade, ao imitar a realidade, você engana o leitor e, por isso, se afasta da verdade, né? Então, o romance seria mais veraz, mais verdadeiro, se concebesse como linguagem, se não esquecesse desse seu caráter, se não ignorasse sua dimensão de artifício, né? Então, isso também uma tensão inicial que vai se replicando, que vai se reconstruindo com o tempo, constantemente os romancistas tentando reconstituir, criticando o realismo e tentando reconstituir o real nas suas obras, num movimento que, de novo, vem até hoje, né? No século XX, que é o século mais forte da ruptura e da dissolução, da crise canônica, né? Da crise oficial do romance,
existe uma disposição a recuperar a relação com a vida, né? A relação com o vital, a relação com o real, a relação com a verdade, que é quase contraditória, né? Seria de ruptura, seria de abandono desses paradigmas, mas não, é de abraçar o paradigma, romper, evitar ou criticar as formas passadas, criticar o realismo passado, mas propor uma nova aproximação com a realidade. Você vê isso em Proust, em Virginia Woolf, em James Joyce, não tanto em Beckett, mas em alguma medida também ali, e hoje, em grande medida, no que vem acontecendo nos hibridismos contemporâneos, né? Aqui eu já estou fazendo travessias selvagens, mas sim. Então, o Carlos, que está nos assistindo, comenta do romance reportagem dos anos 70, que tem essa característica de estar buscando, de alguma maneira, estar dando conta do real, da realidade, né? Mas o que você falou também é interessante, porque cada autor vai ter a sua inquietação em relação ao que é o real, né? O real, às vezes, não é algo passível de ser transcrito e traduzido pela linguagem assim facilmente, né? Então tem os romances que vão problematizar um pouco essa intermediação, né, da linguagem, por exemplo, você cita muito bem também na sua obra. Mas eu queria também te perguntar nesse sentido, já que você levantou a bola do James Joyce, da Virginia Woolf, para explicar para as pessoas que estão ouvindo, o nosso público tem pessoas que acompanham muito literatura e também tem pessoas que estão ingressando agora nesse universo e tem curiosidade de começar as leituras. Então, comparando, por exemplo, uma visão de real mais tradicional, de um romance do século XIX ou XVIII, com as preocupações, né, de autores como a Virginia Woolf e o James Joyce, ou mesmo Proust, né, para as pessoas entenderem qual que é a diferença. Eles têm uma preocupação com a questão romance, com a questão da verdade e tudo, mas de maneiras muito diferentes, né? Sim, a gente tem ali depois dessa ascensão do romance, que vai se consolidando no século XIX, com a configuração daquilo que a gente poderia chamar de realismo formal. O realismo formal segue uma série de procedimentos e basicamente, como diz o Watt, a linha elementar do romance que acaba por sendo a referência maior para ser rompida ou assumida por outros romancistas. Mas tem umas características que demarcam basicamente a imitação de uma realidade. Então, a partir de um narrador confiável, o foco num indivíduo específico, o enredo de matiz biográfico, um enredo que acompanha uma relação de causalidade, né? Causa-consequência num avanço unitário da própria forma, e tudo isso permeado por uma linguagem referencial com bastante precisão no uso do tempo, no uso do espaço. Essa é um parágrafo a definição do realismo formal do Ian Watt. Isso cria uma série de romances parecidos consigo mesmos, que buscam narrar mais objetivamente possível, e criar um padrão semelhante à realidade, ou que a gente já entendeu como semelhante ao da realidade. Mas isso é o que a gente existiu, sobretudo, né? Que existiu com mais força, com forma dominante no século XVIII e XIX. No século XX, aparece um James Joyce, uma Virginia Woolf, e atravessa isso pela tentativa de imersão na consciência, né? Era insuficiente esse realismo. Para eles, aquilo não está com eco enorme para mim também. Será que melhor eu sair e voltar? Às vezes o telefone ele dá uma reverberada no próprio som. Vamos ver. Eu vou sair e voltar. Não, acho que melhorou agora, não sei porquê. Vê se melhorou. Eu estou ouvindo o eco. Você está ouvindo o eco ainda?
Ah, então sai e volta. A gente... Não, os dois estão sem fone, gente. Tem um eco, né? Eu também estou com eco ou só o Julian? Queria saber isso também. Esperar o Julian entrar de novo. Vamos abaixar o volume, então. Não, ele já vai voltar e a gente pede para ele também abaixar o volume dele e a gente vai dar tudo certo. A questão das lives, né, que a gente tem que dar conta também com certo humor e jogo de cintura desses pequenos entraves. Ele já pediu para entrar e já está entrando. Oi, Julia, agora você pôs o fone, né? Pensando que pode ajudar. Acho que sim. O pessoal vai nos posicionando, mas eu acho que até abaixei também o som do meu celular, eu acho que talvez agora melhor. Baixar o meu, quem sabe. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Onde estávamos? É uma história tão vasta. Então, você tinha acabado de entrar no James Joyce e na Virginia Woolf, mostrando que aí tem uma questão da consciência, né? Como é que o interesse deles pelo realismo é dado de uma outra maneira. Então, você estava começando a falar sobre isso. Exato. Então, tem uma mudança de foco, o sentimento de uma insatisfação crescente, que vinha desde antes, de muitos outros autores, né? Proust já afirma essa insuficiência do realismo, e ao chegar nesses autores existe uma proposta nova, né? A proposta de imersão na consciência, de tentativa de invasão, de sondagem dessa coisa até então indevassável. Então a gente consegue se aproximar de algo da experiência, continua o eco, eu também percebo isso, mas espero que ainda assim... Continua, eu não estou percebendo, aqui eu não ouço eco. Engraçado. Bom, abaixo um pouquinho mais, o eco para mim estava bem mais baixo já, então não sei se isso não ajuda, ou pode ser porque eu estou de fone. Mas enfim, acho que eu sigo, né? Segue. Então essa proposta de devassar a consciência e de encontrar uma forma de expressar por escrito essa consciência, né? Uma expressão textual dos pensamentos e do movimento da mente humana, né? Que por um tempo parecia, aí sim, se assemelhar muito mais à verdade. Então chegamos ao retrato da experiência humana. A experiência humana se dá, sobretudo, né, no eco das paredes do nosso crânio, né? É aqui que a gente tem algo a encontrar e uma verdade a tratar sobre a nossa experiência no mundo, né? Só que isso, obviamente, se torna também performático, também formulaico, também insuficiente, né? Com o tempo isso vai vindo à tona. Peraí, os pensamentos não têm exatamente essa forma. Essa não é a forma da realidade, não é a forma da verdade. Já se deu uma imensa revolução no romance, na literatura, por essa tentativa de imersão na consciência. É um marco irrevogável, mas ao mesmo tempo tão artificioso quanto os outros, né? Então, uma nova convenção. Toda vez que se rejeita uma velha convenção, uma antiga forma, essa forma vai se consolidando em fórmula também, vai se consolidando em algo dominante a ser repetido por outros tantos e vai sendo também, por isso, rejeitado, rechaçado. Essa exploração da consciência a gente já julga hoje, em alguma medida, artificiosa, né? Já não nos convence plenamente. E aí a gente acaba se retirando também desse território ou explorando a consciência de forma
um pouco mais comedida, né? E retornando em grande medida a um realismo prévio. Sim. Julian, eu vou pegar um fone, porque talvez eu colocar um fone também ajude a não dar nenhum eco. Só um minutinho, então, um Pode minuto. ser, vamos lá. Pronto. Vamos ver se... Vamos ver se melhora agora. Então, eu também tenho uma curiosidade. Tá me ouvindo? Tô, agora eu tô te ouvindo bem. Então tá. E não Eu tô fiquei ouvindo com uma... com eco, não. Ah, então, olha, talvez fosse o meu celular que estivesse dando eco. Eu ia te perguntar também uma coisa, porque a gente está falando, né, já entramos, né, no Joyce, na Virginia Woolf, mas eu gostaria de saber um pouco como foi a escolha dos romancistas que você fez, que você comenta no livro, né? Porque são vários, né, num leque, né, desde o século XVIII até chegar a romances recentes de autor vivo como Coetzee. Então, como foi a escolha? Como se deu essa escolha? Qual foi o seu roteiro? A escolha tem algo de pessoal, mas não é totalmente pessoal, né? De fato, tem um olhar que eu vou a partir da discussão do romance, né? O que me interessava a princípio era a discussão do romance, sem um olhar específico para autores particulares, né? Então, na discussão temporal do romance, em cada fase, o que estava acontecendo que merecia maior difusão, maior influência e que era comentado por outros tantos, me levava a me aproximar de certos autores. Então, de repente, eu não cheguei desarmado no século XVIII para ver quem eram os autores ali. Pelo contrário, eu vou lendo as obras que trilham essa história muito antes da minha e vou me aproximando dos sujeitos mais importantes, né? Basicamente tem o funcionamento da escolha de um cânone, né? Não tem muito jeito. E com os problemas do cânone, né? Porque o cânone é assim, é centralista, vai buscar sempre os lugares dominantes e, portanto, deixando de lado tudo que seja marginal ou alternativo em alguma medida, né? Então não é uma coisa que me deixe plenamente satisfeito a escolha, porque não é a minha. Eu por um instante pensei que fosse a minha história do romance, como existe a minha história das mulheres, por exemplo. Mas não é isso que eu estava escrevendo, né? Não é a minha história do romance. É um comentário sobre essa história já tão escrita em tantos outros contextos, né? Só que quando vai se aproximando do século XX, ali há algumas liberdades que eu posso tomar. Então, a entrada do Macedônio Fernandes, por exemplo, é uma entrada mais anticanônica, né? A escolha de um autor pouco estudado nesse mesmo contexto, mas que produziu, para mim, na minha visão, o antirromance mais radical da história, né? O antirromance mais absoluto, crítico, de negação absoluta da própria narração, e que, em alguma medida, se fez influente por vias tortuosas, né? O Macedônio Fernandes, ele tem ali, nele está o germe de boa parte da literatura latino-americana que se fez depois dele. Então, Borges bebe ali, é marcado por isso. Borges abre esse território para um monte de outros autores, e esse caráter metaficcional, autorreflexivo da literatura latino-americana talvez venha, em grande medida, ali, daquele lugar. Ou, no mínimo, a gente pode ler tendo o Macedônio como referência. Então, consegui, em algum aspecto, dar algum tom mais pessoal para essa escolha de autores. E, em momento mais recente, como o fenômeno central, aí tem uma sequência de fenômenos da reascensão do romance, do nouveau roman francês, passando pelo realismo mágico, o boom latino-americano, e chegando nos autores mais recentes. Esses autores mais recentes, o fenômeno que me interessava mais era justamente o fenômeno do hibridismo,
a autoficção, a aproximação da ficção, do romance de outros discursos, discurso historiográfico, ensaístico, filosófico, o romance-ensaio. E aí os nomes que me parecem fazer isso com mais força e, de fato, abrir territórios, né? Ser influentes, ser lidos e mover certos terrenos para que outros autores escrevam, são o Sebald e o Coetzee, né? Então, eu acabei chegando por aqui no presente, ainda buscando um cânone, claro que sim, né? Ainda respondendo a essa escolha que é mais dos outros do que minha, mas foi assim que eu fui delineando esse trajeto. Hoje eu olho para trás e vejo que há certas lacunas, é claro. Bom, há todas as lacunas do Possível não mundo, ter, né? todas as lacunas do mundo, mas mesmo nessa lógica, eu lamento muito, por exemplo, não ter lido com mais foco e mais detalhamento o Kafka, porque o Kafka tem esse grau de influência. Ele é um desses que desempenhou um papel fundamental e acabou criando uma forma que o acompanha, que o segue. Mas qual é a questão do Kafka? Ele tem uma valoração tardia, né? Então ele não é um cara influente no debate da sua Sim, época. Ele sim. tornou-se influente depois. Então o Kafka começa a aparecer com força muito mais na segunda metade do século XX como referência histórica, e muito menos ali no seu momento ou uma década depois. Então você tem ali um anacronismo que dificulta a escolha e a abordagem dele no seu momento. E, Julian, tem perguntas aqui. O Carlos está perguntando o que você acha de da perspectiva de estudar uma geografia do romance. Não sei se ele está pensando na obra do Moretti. Me pareceu isso. De fato tem. Acho que o romance, como eu tento dizer ali na advertência inicial, antes de começar, não existe uma história, são infinitas histórias do romance, tantas quanto são os próprios romances. É possível alterar todas as chaves dessa construção que eu fiz, ou seja, não focar nos ensaios e sim focar nas obras, escolher outros autores completamente diferentes, olhar para geografias, ou seja, olhar para espaços geográficos. De fato, não foi o caminho que eu fiz. A história fica centrada muito mais na Europa, caminha para a Rússia e, de repente, num dado momento, se expande para o mundo. Em certa medida, o movimento do romance como forma hegemônica, né? O romance, algo como um romance, existe em tantos lugares simultaneamente desde sempre. Só que o romance como forma hegemônica, que conquista terreno, conquista mercado e etc., ele faz um certo movimento, né? Ele tem uma expansão geográfica. É possível fazer essa leitura geográfica tanto das diferenças regionais, das marcas do romance em cada continente, por assim dizer, ou em cada país mesmo, quanto desses movimentos, dessas transições, né? A literatura comparada faz bastante essa leitura do trânsito das obras, né? Como chegavam aqui as obras desses outros autores e como influenciavam autores, como Machado é profundamente influenciado por Sterne e tal. Então você tem ali essas marcas do trânsito geográfico que contariam toda uma nova história, sem dúvida. Mas você, apesar de não estar fazendo a geografia, né, você está pensando a ideia de romance, e esse é o fio, mas você vai para os russos, né? Lá você fala de Dostoiévski, é muito bonito, inclusive, o capítulo que você se debruça lá sobre o Dostoiévski e o Tolstói, né? E também eu acho interessante que você inclui, né, o Macedônio e outros autores da América Latina, que também eu acho que foi que apesar de você não estar fazendo uma geografia, você deu voz a esses autores importantes. A Lívia, ela está com uma curiosidade aqui, ela queria saber mais sobre o Macedônio Fernandes, quem é, porque no Brasil a gente não conhece tanto, não se sabe tanto a importância desse autor. Então, Macedônio é isso. Para mim, ele é a referência maior do antirromance, né? A forma do antirromance que está presente como proposta
desde o nascimento do próprio romance, né? Em alguma medida, aquilo que eu comentei do Fielding se opondo a uma maneira de escrever dos primeiros romancistas, né? Dos romancistas realistas. Então, existe uma oposição ao modo de fazer romance que vai trilhando uma história paralela, né? Ao mesmo tempo que o realismo vai se desenvolvendo, vai se tornando cada vez mais eficaz, o antirromance vai se desenvolvendo nas frinchas ali, na contramão, a contrapelo dessa história. E num dado momento surge esse sujeito bastante exótico na história do romance, um sujeito muito atípico que nas margens, na Argentina, na primeira metade do século XX, se põe a escrever o tal Museu do Romance da Eterna, né? O Museu do Romance é muito interessante, porque é um romance que não existe, só o que existe é o museu desse romance, né? O que ele vai produzindo sem nunca chegar ao romance. Eu acho que uma das belezas ali que existe em Macedônia é como se ele levasse radicalmente para a forma algo justamente do princípio kafkiano. Kafkiano, que é o do nunca chegar ao conflito, ao acontecimento, a trama que só se faz de interrupção, de obstáculo. De repente, o macedônio leva isso de uma forma muito radical para a própria forma do romance, e o romance nunca chega. É o museu do romance, porque o romance nunca é escrito. A gente vai vendo um romance totalmente atravancado por prefácios, observações, notas do autor, breves advertências, etc, etc. O romance vai sendo adiado e adiado, e num dado momento, 100 páginas depois, começa um romance, né? Então é capítulo 1. Só que quando começa o romance, ele não é nem um pouco diferente daquilo que a gente vinha lendo. Continua sendo a obstrução, né? É a linguagem obstruída, a narrativa obstruída e uma crítica feroz ao realismo, que se torna crítica a todo tipo de realismo, não só ao realismo convencional, mas também ali vão perecer as propostas do Joyce, da Virginia Woolf. Ali não para em pé nada, porque a proposta é justamente de não tentar se parecer em nenhum aspecto com o real, que nenhuma figura ali dentro seja reconhecível fora do livro, que haja uma total peculiaridade e supremacia do mundo do livro sobre o mundo externo, né? Então tem ali uma força, uma beleza na proposta, um radicalismo que é muito interessante, só que ao mesmo tempo leva o romance a um dos seus becos sem saída, como tantos Sim. autores do século XX. Como Beckett, por exemplo. Né? Exato. Como Beckett. Para mim, ele surge em outra chave, muito diferente, completamente diferente, mas colocando o romance nesse mesmo lugar de não ter E por onde leva para uma aporia muito antes do Beckett. Que ano que a gente está falando? Que ano que é isso? Se é antes do Borges, né? É muito antes, é engraçado, porque ele vai escrevendo esse livro ao longo de 20 anos e não publica em vida. Então, ele morreu, só me engano, em 47, algo assim. Tá. Só que o livro vem à tona em 60 e tantos. Existe a história do livro que circula, só que o livro é publicado efetivamente em 60 e tantos. Então, ele também tem esse anacronismo na publicação que não permite pensar exatamente essa influência. Mas ele é muito influente como figura, como professor. O Borges vai se aproximando dele dessa maneira. E o mais interessante desses 20 anos que ele passa escrevendo é que o tempo de escrita acompanha os 20 anos. Os personagens dele estão à espera da escrita. Eles envelhecem e estão à espera. Eles não envelhecem no tempo da vida deles, eles envelhecem no tempo da vida do autor. Quando que ele vai vir contar a nossa história? Onde ele foi parar? O que tem hoje no romance? Eles perguntam uns para os outros. Assim, é muito cômico e genial ao mesmo tempo. E muito arrojado, né? Incrível, né? A gente tem mais uma pergunta aqui que eu vou fazer do Tommy Amorim. Ele diz o seguinte: Julian, vimos a ascensão e a consolidação do romance, gênero por excelência da burguesia, da modernidade. O que você imagina para o futuro do romance com as transformações graves que vêm nesse século?
Que pergunta O futuro difícil. já é absolutamente impossível pensar, conceber o presente do romance, né? Já é uma tarefa hercúlea e de impossível solução, mas a gente pode pensar para o futuro. Eu digo que sou, até como romancista, um romancista sem imaginação, um escritor sem imaginação. Então, a possibilidade de antecipar o que virá me é absolutamente impossível. Mas o que eu enxergo, de fato, é algo do presente que ainda está em construção, mas que pode já ser ruína, né? Então, essa relação do romance com essa tentativa de tocar mais diretamente o real, de reivindicar o real para dentro da forma literária, e não como imitação, não como emulação ou representação, e sim como fato, como elemento de referência imediata trazida para dentro do livro, que acontece nas autoficções, que acontece nos romances ensaio, que acontece nos romances historiográficos, em tantas formas híbridas do presente. Isso me parece, ao mesmo tempo, ter muito a dizer. É um projeto ainda muito vivo dentro do romance, e acho que a gente ainda vai encontrar muito disso com o tempo, né? Obras que reinstauram algo da relação do romance com o real, mas, ao mesmo tempo, isso já se tornou uma forma dominante em diversos aspectos. A própria autoficção se fez como discussão, pelo menos, dominante no nosso tempo, né? Se discute muito o romance autoficcional, os elementos autobiográficos dentro das obras ficcionais, e isso já tende, portanto, a começar a se desfazer, porque os autores vão atacar, né? Quando uma forma se faz dominante, os autores atacam. Você tem No entanto, ainda é uma tendência. A Thalita faz uma pergunta justamente sobre os romances de autoficção, né? E, sim, talvez eles já estejam entrando em xeque por alguns romances que virão, né, ou que estão surgindo. Eu não saberia dizer isso, mas que é uma tendência, né, a autoficção, né? Se você mesmo citou o Coetzee, né? E, então, como você vê a autoficção, né? Antes de destruir a autoficção, vamos falar um pouco. bom, longe de mim querer destruí-la, eu estou bem Sim, aderido a ela, me sinto você muito pratica. confortável nela. Sim, sim. Eu não consigo, quase não consigo escrever de outra maneira. Eu venho escrevendo romances sempre a partir dessa figura que me representa dentro da página. Não sei se eu vou conseguir me desvencilhar pessoalmente da autoficção. Sei que parte do romance está tentando se desvencilhar dela. Eu sinto que existe muito ainda a explorar, que a autoficção não se esgotou, que há algo de vital ali, há uma reconfiguração na relação com o leitor, que dá muita potência para as obras autoficcionais, né? Uma relação de retorno a certa crença, uma crença ambígua, provocativa, problemática, que o leitor sente e que se aproxima e se afasta. Isso é muito rico, né? Reconfigurou uma relação entre leitor e autor de uma maneira bem poderosa, né? Acho que ali, em vários outros fenômenos, né, para além da autoficção, que eu prefiro chamar de pós-ficção, né? Tudo aquilo que abdica em algum grau da fabulação e que se aproxima do real e das outras linguagens, né? Há muito a se explorar aí. A questão é que na história do romance a gente também vê uma série de projetos abolidos, abortados, né? Isso está por toda parte, e essa é a beleza também, e é por isso que vale a pena retornar, para um romancista retornar ao passado, porque de repente você vai ver que mesmo na aporia proposta pelo Macedônio, existe no final uma proposta, né? Como seguir. Isto aqui é uma teoria do romance que pode ser acompanhada e seguida de tal maneira. Como na Virginia Woolf existe a captura de Mrs. Brown, é preciso olhar para essa mulher e compreender essa mulher, olhar tudo aquilo que a gente deixou de ver porque olhava só o seu entorno, os seus arredores, né? Então, a captura de Mrs. Brown também é uma proposta aberta na história da literatura. Há muitas propostas que não foram cumpridas, né? Há projetos que foram deixados a meio termo, a meio caminho. Ah, isso é muito bonito que você está falando. De fato, né? A gente, o passado, ele ainda, às vezes, alguma coisa ficou escondida, né? Mas ele sempre está
latente e podendo ainda falar o que ele não pôde falar no seu momento, né? Isso é muito interessante que você está falando. E em cada momento, esse da Virginia Woolf, quando ela fala sobre a captura de Mrs. Brown, ela anuncia um grande tempo que está por vir. Agora, o próximo capítulo da história da literatura é a captura de Mrs. Brown. Virá uma coisa grandiosa, mas não vem. Né? Então cai em nada. Cadê? Quem capturou? Onde está a captura de Mrs. Brown? A captura de Mrs. Brown ainda está... É uma proposta aberta da história da literatura. Eu sinto que a história da autoficção pode se tornar ainda aberta se a gente batalhar para abolir a autoficção, se surgir uma outra forma poderosa que contraria a lógica da autoficção e os leitores aderirem a essa outra forma, esse projeto vai ficar em suspenso, ou seja, é muito difícil prever o que está por vir, porque a gente não sabe qual força vai dominar, qual dessas tendências vai se fazer neste momento hegemônica, né? E, Julian, é interessante a gente falando de autoficção, porque, de fato, me parece também um campo aberto ainda, com muita coisa para fazer, porque às vezes você encontra diferentes maneiras de tratar isso num autor, num mesmo autor, e os autores que fazem autoficção, eles são muito diferentes entre si e com pegadas muito diferentes, né? Então, assim, pensando num Coetzee que a gente falou, mas também num Thomas Bernhard, eu não sei, no Nausgaard, são modos de praticar a autoficção muito diferentes. E também me parece também que é algo que ainda não consigo ver. Eu ainda vejo como não consigo ver como algo que está finando, mas alguma coisa que ainda tem muito para ser que a gente pode desenvolver muita coisa aí dentro. Eu também tinha uma De muito. fato, na autoficção, concordando plenamente com isso que você está dizendo, cabe o realismo e o antirrealismo simultaneamente. É muito curioso. Cabe a tentativa mais referencial de leitura da vida a uma tentativa mais metaficcional, autorreflexiva, completamente diferente disso. Então, talvez algo do poder que ela tem, dessa força que se fez de fato hegemônica neste momento, seja a maneira como pôde incorporar dentro de si, dentro de sua própria forma, uma série de disputas contemporâneas e antigas já do romance também. Isso está numa característica fundamental do romance que você aponta no livro, que é a questão do romance ser onívoro, um gênero onívoro, né? E nesse sentido eu vou lembrar do Sebald, que é um autor que eu gosto muito e que você tem um comentário muito bonito sobre ele, mas o Sebald que incorpora inclusive a questão da fotografia, né, dentro da sua obra. Eu queria que você contasse um pouco isso, né, porque você bem coloca lá, né, que o Sebald está confrontado com uma Alemanha que nega ou que não fala sobre o que aconteceu, né, ele criança fica naquela inquietação em saber o que está sendo calado, né. Então, tem esse déficit de memória e de linguagem por trás da criação da obra do Sebald, né? E, ao mesmo tempo, essa assimilação para dentro de seus romances desse recurso de colocar fotografia, né? E que ele dá um sentido próprio. Queria que você contasse um pouco isso, que eu acho muito interessante. Então, o Sebald me parece muito marcante, uma figura poderosa para falar sobre esse elemento da presença de um eu e busca de uma veracidade no fazer literário contemporaneamente, né? E vem justamente de uma ausência quase total de vaidade, de veleidade simultaneamente, né? Quando a gente vai ler as intenções do Sebald, da maneira como ele é capaz de expressar, por vezes nas obras literárias, por vezes nesses ensaios, que são muito semelhantes aos próprios romances, existe justamente o combate desse déficit de memória e déficit de linguagem. Toda a obra dele quase tem uma relação com essa reverberação do trauma por todo um continente, né? Como o trauma do Holocausto vai criando círculos concêntricos de vítimas, né? Mesmo aquelas que se afastaram, mesmo quem conseguiu seguir a vida, quem migrou,
tudo ali sempre há algo, uma dimensão do trauma coletivo reverberando, ganhando força na vida íntima, e ele faz uma leitura muito interessante, muito aguda desse acontecimento. E se torna, para mim, uma referência fundamental para pensar toda uma literatura que nasce a partir da autoficção ou que se aproxima da autoficção, mas que não tem um caráter ou não precisa ter um caráter narcisista, né? Combate a noção narcisista de narrativa com um olhar para o social e com um olhar para o político. Então, eu, de novo, acabo vendo ele como uma referência fundamental para boa parte da literatura mais jovem latino-americana. Tantos autores estão buscando fazer a leitura do trauma histórico, do trauma das ditaduras, de como se cria uma dor que entra nas casas, mesmo quando as vítimas não são imediatamente atingidas, que perpassa toda uma sociedade, que se recalca na memória social, na memória de um povo inteiro. Então, tem uma relação muito forte com o que está acontecendo no nosso país hoje, com o que aconteceu por aqui nas últimas décadas, e acho que, como eu, tantos outros autores estão tentando se aproximar do Sebald e escrever as suas histórias a partir desse olhar, né? É como se ele pudesse dar um modelo que eu poderia falar ético ou de responsabilidade como escritor, porque essa questão da ética também é uma questão, né, que a gente poderia tocar, né? Sim, eu não gosto da ideia de modelo que se convertesse em modelo único, né? Sim, Claro que não, é claro que não, mas de fato como uma referência de como incorporar tensões políticas e sociais dentro da obra literária, ele surge com muita força, né? Um olhar muito ético, muito responsável, muito agudo para esses acontecimentos. Pouco jocoso, né? Pouco brincalhão com essas histórias. Há uma profunda gravidade na obra do Sebald. O riso, ou o cômico, ou o inesperado, o inusitado, está justamente nas fotografias, nessa forma Sim. que você já tinha comentado, né? De trazer à tona aquilo que seria mais real, que atesta a veracidade do que você está lendo. Ele descreve uma paisagem e, de repente, a gente vê a imagem da paisagem, né? Ou seja, é um documento, um atestado de que aquilo foi real, mas, ao mesmo tempo, se a gente vai ver a gênese desses livros, boa parte dessas fotos são retiradas do contexto, alteradas. Ele era um consumidor de fotos de feiras. A gente está lendo Austerlitz e vê a imagem do protagonista quando criança e sabe que Austerlitz é um personagem completamente ficcional, ou seja, tem um jogo ali entre a dimensão lúdica da literatura sem que se perca a gravidade e a atenção na política e na situação. Então, acho isso me parece muito rico, né? Ele não vai brincar com questões que são extremas, agudas e que precisam ser concebidas com a máxima responsabilidade. Ao mesmo tempo, nem por isso ele vai sucumbir a uma seriedade desinteressante, né? Pois é. Eu acho que a gente está um pouco se aproximando aqui do nosso fim da conversa. Deixa eu ver aqui, né, a gente... estamos já em 1 hora de papo, mas eu queria ainda perguntar uma coisa para você, ainda nessa chave da ética do escritor, né? Então, porque justamente a gente teve uma pergunta aqui referente qual que é o futuro, né, do romance hoje, né? Esse gênero que inclui ensaios e que inclui investigações e psicologia e sociologia. Então, nesse momento que a gente vive, né, tão confuso, né, em que a realidade parece alguma coisa que foi colocada em suspenso, né, e que já não é norte mais para as nossas opiniões. Como que você vê, né, o papel do romance nesse momento, né?
Porque se o romance ele está implicado com a realidade, com a verdade, com a veracidade, e a gente está numa crise de todos esses valores, né? Então, isso talvez coloque o romance mais em questão ainda, mais em crise, ele vai ter que dar um passo maior para superar essa tensão. É, é curioso, eu vejo sempre como esses... visitando um pouco a história, a gente vai percebendo, acho que no nosso grupo a gente se dava conta disso continuamente, como os avanços, às vezes, se parecem com retornos, né? Se parecem com aproximações a um certo passado, rejeição de um passado para aproximação a um novo passado. Então, o movimento do romance não é um movimento não é um movimento circular e sim uma coisa mais em espiral. Ele se reaproxima. Então a gente tem neste momento, num retorno em espiral, me parece, uma aproximação clara do romance com a sua dimensão política e o seu papel político, né? É claro que houve o tempo de questionar cada um desses conceitos, a noção de verdade, a noção de realidade, tudo isso, cada questionamento permanece vivo, continua plenamente pertinente, mas neste momento quase que o romance se vê abdicar dessa específica reflexão para se aproximar de uma outra noção e de uma necessidade ou de um desejo de impacto e intervenção, de intervenção na realidade. O momento é tão agudo, tão atípico, que nos exige ou exige do romancista uma outra postura, ou tem convocado de uma série de romancistas outras posturas, né? Uma literatura que se afasta da sua finalidade última, né? Daquilo que é a forma como sua única finalidade e que reivindica outro tipo de finalidade. Eu tenho chamado isso até pelos caminhos que fiz como ficcionista, mas de literatura ocupada, né? Num tempo em que o ato da ocupação se fez o ato mais contundente, o ato político mais contundente do nosso tempo, né? Ocupar ruas, praças, edifícios oficiais, universidades, escolas e tudo mais. Nesse contexto, ocupar instâncias mais abstratas, como a própria literatura, fazer daquele espaço um espaço que cumpre temporariamente outra finalidade e que se aproxima dessa maneira de outros discursos, se altera como forma, mas adquire maior impacto e maior chance de intervenção no presente, isso tudo me parece um movimento visível e pertinente do nosso tempo. Penso que a gente tem vivido algo como uma literatura ocupada, que mais tarde, como as ruas e praças, se desocupará, né? Se desocuparão. Aí a gente sai e a literatura volta a algumas das indagações de outro tempo, no movimento em espiral justamente. Mas acho que no momento, no presente, o que se vê de mais potente é isso. Ao mesmo tempo, isso já vem se convertendo um pouquinho, acho que nesses tempos de debate tão acalorado e tão intenso, vai se convertendo também em algum cansaço. Já se nota o cansaço da literatura política, da literatura militante, da literatura de intervenção. Já se nota uma reivindicação para que a literatura seja tudo, recupere toda a sua potência também no lirismo, também nas outras leituras mais reflexivas de outra natureza, mais íntimas também. Então, de repente, o sentimento, para mim, está migrando um pouquinho da necessidade de uma literatura política para a necessidade de uma literatura total, em que tudo esteja contemplado, o político e o íntimo, e o lírico e tudo mais. Nossa, que bom ouvir você falar isso, e que bom ouvir você falar isso não só como um teórico, mas como um romancista, porque abre uma janela para a gente respirar. Né? Muito legal isso que você está falando, né? Mas são momentos, né? A literatura responde ao seu momento, não tem como, né? Mas foi muito bacana isso que você falou. Acho que as pessoas comentaram, né? Elas foram comentando quando você estava falando, e acho que toca muito todo mundo, porque a gente quer falar, a gente quer ler, né? A nossa realidade, né? A nossa situação, né?
Então, muito legal que essa reflexão final que você fez. E eu não sei se você teria vontade de falar mais alguma coisa, mas acho que as pessoas estão encantadas aqui com Não, a nossa. eu teria mais vontade de ouvir. Eu gostava da dinâmica do grupo, em que um falava e o outro ouvia, não era perguntas e respostas. Deu saudade, mas, pô, queria agradecer você, a Lívia, a Thalita, enfim, dizer que para mim é uma satisfação estar de novo em diálogo. Para mim, a literatura já se fez claramente diálogo há muito tempo, não é mais o ato solitário de um escritor em isolamento, né? Não é em confinamento. Tem que ter esse plural do letradas e confinadas, né? A letrada e confinada produz algo de muito menos interessante. Então, eu gosto dessa noção e deixo aqui o convite para a gente reconfigurar o grupo e continuar discutindo o Nossa, romance das Cristo. nossa, seria ótimo. Eu ia falar isso, Julia. Vamos pensar nessa ideia, seria ótimo. Eu estaria muito interessada mesmo. Eu acho que muita gente que está ouvindo a gente também. Tem que ser aberto. De repente, online, ele funciona de forma mais Sim, inclusiva. com certeza. Julia, muito obrigada. A gente ficou muito contente com a sua vinda aqui. Eu acho que a gente tocou em questões importantes e é muito legal quando a gente consegue, né, mexer nesses pontos nevrálgicos e que todo mundo está precisando ouvir para refletir sobre isso. A Thalita está agradecendo, né, esses espaços de diálogo mesmo. Né? Obrigada, Rolian. Obrigado a Queria, vocês. obrigada aos nossos ouvintes, muito obrigada por ter nos acompanhado. E a gente vai se falando. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Até. Até.